Vamos meditar uma outra parte do que quarta-feira estava fazendo meditação com os irmãos, sobre quando nós oramos, nós melhoramos. Aquela frase de para-choque de caminhão, né? Ora que melhora. E quando nós oramos, ou quando eu oro, eu acho que com os irmãos também, nós percebemos como o amor de Deus é melhor. E vimos semana passada, melhor que 3 coisas. Melhor do que a vida, como o Salmo 63:3, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Melhor do que o prazer, Salmo 16:11, tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita é eterno prazer. Não vejo a hora de chegar lá, essa eterna alegria, esse eterno prazer. E o amor de Deus é melhor do que o sustento, que a gente dá tanto valor, né? O pão de cada dia é tão importante, e Jesus falou em Mateus 4:4, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essas referências bíblicas, como tantas outras, nos lembraram, né, que o amor de Deus, que a presença de Deus são extraordinários, são admiráveis na nossa vida, são superiores a qualquer coisa que a gente pode experimentar neste mundo. Hoje, seguindo esse estudo, vamos ver que o poder das orações, como disse August Thunous, foi um teólogo protestante alemão do século XIX, ele nasceu, na verdade, em 1799, na virada do século XVIII. Ele escreveu que o poder das orações consiste no conhecimento de que Deus é o nosso Deus. Muita gente faz reza, mas não tem conhecimento de Deus, né? Mas quando a gente faz oração, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente se dirige a Deus, a gente sabe que Deus está nos ouvindo, nós conhecemos Ele não como Deus simplesmente, mas como nosso Deus, aquele que nos ama e que tem nos ensinado a viver de um modo, cada dia, na sua presença. Então, a oração, o conhecimento de Deus é que produz em nós mudanças, e que nos proporcionam essas mudanças cada vez melhores. Na meditação da semana passada, no manancial, eu fiz uma menção semana passada, se eu não me engano, do que escreveu o pastor Rafael Abdala, sobre reis também sentem medo. Ele disse, aprendi que nossos erros não mudam o modo como Deus nos vê, mas o modo como nós vemos a Deus. Então a gente pode isso aplicar quando a gente ora. A gente está com medo, a gente ora. A gente está com alguma necessidade, alguma ansiedade, a gente ora. A gente está com alguma enfermidade, alguém está enfermo na família, né, como hoje. Recebi a notícia que a minha primeira sogra foi internada com um problema grave já, de rins, e parece que a circulação do pé está parando, os dedos estão ficando roxos, né? 85 anos mais ou menos de vida. E ontem a notícia, né, que a minha segunda sogra, eu sou rico, né, 2 sogras, no caso, infelizmente, né, comprovou que o tumor do pulmão é câncer, e agora vai ter que submeter uma cirurgia logo, urgente. Então, quando a gente tem uma necessidade, uma enfermidade, então a gente está com medo, então a gente aprende que o medo não vai mudar o nosso Deus, mas o modo como nós oramos é que muda o nosso modo de ver a Deus. E a gente tem um entendimento melhor de quem é o nosso Pai, e como Ele nos ajuda a lidar, a viver e enfrentar as dificuldades da vida. Então, coisas duras de atravessar na vida, como é o luto, é uma das coisas, acho que é a pior coisa que tem, uma das piores coisas, acho que é a pior coisa, né, é o luto. Então, eu aprendi durante o luto, que nessa hora de maior luta, de maior dor, né, na vida, ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Só tem uma ou outra coisa. E a oração tem esse poder de fazer com que a gente mude de visão, ou para o bem, e enxergar Deus como Pai, alguém que nos ama,
e vai nos dar conforto, vai nos dar orientação, vai transformar o nosso medo, vai mudar a nossa situação, ou, como alguns ou muitos fizeram, abandonam a Deus e blasfemam a Deus. É como a mulher de Ló chegou a um ponto de dizer, Jó, né? Jó, abandona Deus, né? Amaldiçoa Deus e morre, porque ela não aguentava aquela situação. Mas Jó estava lá aguentando, porque ele tinha a visão certa de Deus. Ele disse, o meu Redentor vive. Eu vê-lo-ei. Ele fala, eu vê-lo-ei. Ele tinha uma fé viva. E isso fazia com que ele suportasse tudo. Então, a oração realmente pode causar uma transformação profunda na vida da pessoa que é crente. Quando eu oro, eu creio que é com você também assim, minha vida é transformada, meus pensamentos são transformados, minha vida tem nova e eterna direção. É isso que a oração faz. Então Deus age em meu favor, Deus age em nosso favor, quando nós oramos. E o modo como nós vemos o Senhor é o modo, não que muda Ele, mas é o modo que muda a nossa compreensão daquilo que Jeremias, Isaías, né? Deus falou para Isaías, né? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Isaías, né? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então isso é que muda a nossa compreensão. Então Deus nos ajuda a entender os nossos caminhos, os nossos pensamentos, e como eles são absolutamente diferentes de Deus. Por isso a oração é importante. Nós podemos ver o Pai com seu amor afetuoso, nos guiando no melhor caminho, dirigindo na melhor escolha, mesmo que não é a escolha que a gente gostaria, não é? Lembrei da ilustração de quarta-feira passada, o jovem pediu, viu Jair? O jovem pediu para o pastor assim, pastor, ora pela minha esposa, eu quero casar, eu quero uma esposa. Aí Deus falou, o pastor falou assim, tá bom, eu vou orar para que Deus te dê a vitória. Ele falou, não pastor, a vitória não, a vitória é feia. Você entendeu? Quer dizer que ele estava escolhendo já a Vitória, que tinha uma moça na igreja com o nome Vitória, ele não queria, né? Mas quem sabe é aquela que realmente seria a melhor para ele, e ele não sabia, porque ele só vê por fora, né? Ele não vê por dentro. Deus é que vê a gente por dentro. Aliás, eu vi uma frase, compartilhei hoje no story lá do... Não compartilhei não, eu vou compartilhar outro dia, de Baxter, se não me engano. Ele disse, o problema das pessoas é que elas acabam escolhendo uma alma feia por causa de um corpo bonito. Mais ou menos assim a frase dele, muito de efeito mesmo. O problema da pessoa, ela escolhe uma alma feia por causa de um corpo bonito. Ela está casando com um corpo, mas não sabe que a alma é feia. Vai sofrer com aquela vida. E não é aquilo que Deus tinha para ele, né? Então, quando a gente ora, e eu creio nisso, isso realmente aconteceu comigo na oração, quando eu orava, Deus me deu uma esposa, e Deus deu, e eu sei que foi a melhor, e eu sei na prática isso, né? Então Deus sabe o que é melhor para nós, a gente não sabe, mas Deus sabe. Então quando Deus nos concede alguma coisa, é o bem para nós. Por isso a gente deve ser muito agradecido. Se você tem recebido bênçãos de Deus, seja muito agradecido, porque assim a gente percebe, a gente observa como a oração tem efeito nas mudanças importantes da nossa vida. Você tem percebido isso? Que a oração tem feito mudanças significativas na sua vida? Recentemente também? Então isso é importante a gente perceber, porque a gente recebe paz, clareza, uma boa orientação, uma nova direção para a vida, e é o que a gente precisa. Então, como a oração pode nos ajudar nas escolhas difíceis da vida? A oração pode ser um instrumento poderoso para nos ajudar nas escolhas difíceis. Primeiro, ela permite que a gente tenha uma ligação com Deus, uma relação com Deus, que faz com que a gente receba tanto ajuda, tanto orientação e sabedoria, como encontrar luz após uma noite escura, e achar o discernimento importante para a nossa vida. Ela nos traz paz interior. Então a oração tem o poder de fazer com que tenhamos paz no nosso coração, a confiança de viver em momentos de incerteza, ajudados pela paz que o Senhor dá,
a não sofrer com ansiedade e com estresse. A oração faz a diferença de fortalecer a nossa fé. Às vezes a nossa fé fraqueja, às vezes ela enfraquece, e a oração tem o poder de regular e fortalecer a nossa fé. Cada dia a gente tem mais confiança ao tomar decisões difíceis, acreditando que Deus está guiando os nossos passos. Quarto lugar, a oração tem o poder de fazer a diferença na reflexão, no autoconhecimento. Isso aqui a gente está falando de autoajuda, muita coisa que eu não gosto de autoajuda, né? Mas uma coisa que a oração faz é autoconhecimento, ela ajuda a gente a olhar para dentro. E nesse momento chamado introspecção, que significa observar a própria consciência, então a gente pode refletir no que a gente tem como opção de vida, valores para a vida, e tomar as decisões alinhadas com os princípios de Deus. Então veja quantas coisas a oração faz, diferença na nossa vida. E ainda também resiliência e coragem. A oração possibilita que a gente tenha força, tenha coragem. Resiliência, né, aquela palavra muito usada ultimamente, né, para mostrar uma pessoa como uma árvore verde que vem o vento, leva ela lá, a hora que a ventania passa, ela volta e fica no lugar, né, se reequilibra novamente. Essa capacidade de não se quebrar, não cair, mas voltar, reequilibrar-se. E a gente vê isso espiritualmente na nossa vida. A oração faz com que a gente seja resiliente e corajosos, também para ajudar a enfrentar desafios com confiança e com determinação. Então, são muitos benefícios que nós temos muitos outros, mas hoje podemos perceber como o amor de Deus é melhor do que a vida, melhor que os prazeres, que o sustento, e como, orando, nós temos uma percepção que Deus é Pai, e Ele nos dá tantos benefícios. Essa relação, esse relacionamento pessoal com Deus, através da oração, a paz interior, fortalecimento da fé, a reflexão e autoconhecimento de si mesmo, para se alinhar aos princípios de Deus, e a resiliência e a coragem. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos permanecer sempre assim, firmes e constantes, sempre orando e melhorando no Senhor. Tem uma música antiga, né? Que diz: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Década de 1970, né? Por aí. Eu lembro que eu era criança e os adultos cantavam lá nos cultos, né? 1970, por aí. Muito bem. A Jéssica ainda estava nos lombos do pai. 94, 24 anos depois, por aí, 20 anos mais ou menos. Né? Hebreus fala muito de melhor, né? Jesus é melhor do que Moisés e anjos, e ela falando muitas coisas, né? Jesus é superior, melhor no sentido superior. Então nós devemos realmente orar que Deus vai fazer o melhor para nós. Amém. Vamos. Traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempo
Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, em doce cheiro a meu Senhor. Os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois